recursos. Nesse gráfico aqui nós podemos ter uma visão histórica, desde a criação lá do Instituto Fundef no ano de 98, até agora, o exercício corrente de 2011, a evolução do total de recursos proveniente dos estados e municípios. Como sabemos, os recursos que formam o fundo são provenientes desses entes governamentais. A União entra apenas em caráter complementar, então aqui tem a parcela de recursos apenas dos estados e municípios. Verifique ali a mudança de 2006 e 2007, a passagem de Fundef para a Fundeb, o crescimento que se verificou justamente em função da mudança das bases, né, do modelo de financiamento, em que se passou a ter o maior número de fontes de recursos para financiar a educação básica, como também o maior percentual desses recursos sendo canalizados via Fundeb. No último ano, que é o ano de 2011, o ano corrente, nós temos ali algo em torno de 87 bilhões de reais, já que é uma estimativa, para este ano, de recursos provenientes dos estados e municípios. Nesse gráfico seguinte, nós podemos visualizar justamente a componente relacionada à complementação da União na composição do Fundeb, vendo ali também a mudança 2006, 2007, o crescimento, a mudança abrupta que se verifica no gráfico, porque se mudou o critério. Antes, a complementação da União dependia do valor mínimo que era fixado previamente. Agora, com o Fundeb, se mudou essa sequência, digamos assim, o critério passou a ser invertido, ou seja, primeiro se conhece a complementação da União, e só depois, então, que se calcula o valor mínimo por aluno no ano nacional. Inverteu essa lógica. Antes conhecia primeiro o valor mínimo e saberia a complementação. Se inverteu com o Fundeb, de forma a se assegurar um valor, uma participação federal crescente, da mesma forma que acontece com os recursos dos estados e municípios. A complementação da União hoje, portanto, corresponde a pelo menos 10% daquilo que estados e municípios têm a obrigação de aportar por lei ao Fundeb. Com isso, haverá um acompanhamento, evitando o problema que teve no Fundef, em que nós verificamos, no período do Fundef, o crescimento dos recursos dos estados e municípios dentro do fundo e uma queda da participação federal na composição deste mesmo fundo. Esse critério do Fundef, portanto, eliminou esse problema, que foi um problema na vigência do Fundeb. E a participação federal hoje, também, no último ano do Fundef, foi de 400 milhões aproximadamente. A perspectiva esse ano está lá colocado, é de quase 9 bilhões de reais de aporte de recursos federais.